se é possível entidades desencarnadas implantarem, por exemplo, chips ou aparelhos de controle e manipulação para o mal em almas encarnadas, principalmente durante o sono, onde se acham mais vulneráveis? Sim, é possível. Mas isso não deve ser para nós motivo de pavor e de medo para não querer mais nem dormir. Porque isso ocorre na circunstância na qual a mente encarnada, ou seja, a vítima, tem a mente aberta para esse tipo de perturbação. Isso não se faz com qualquer entidade, porque para que você consiga fazer isso com alguém, é um processo de hipnose que você promove. E o comando hipnótico só funciona aonde existe a identidade ou a culpa, mas eu tenho que ter uma mente sujeita a outra mente. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, existe uma passagem no livro Libertação, em que Gregório faz um discurso terrível num determinado local e uma multidão muito grande de entidades perturbadas ouve esse discurso. E ele passa o olhar na multidão e vê uma mulher que está no meio daquele monte de gente profundamente assustada, toda se tremendo. Então ele identifica que daquele grupo todinho de pessoas que estavam ali, havia uma que ele poderia usar para colocar medo nas outras. Ele pega esta mulher que já era frágil, que já era um espírito extremamente comprometido com as suas próprias culpas, e manda buscá-la para ele. E ele a hipnotiza e a transforma num animal. Pausa. Ela não vai ser um animal, porque o homem é sempre um homem. Ela assume uma forma animal que depois vai se desfazer. É um comando hipnótico. E ela volta a ser gente, ela volta a progredir, vai ser um espírito, vai retomar a sua história. Ela não vira um animal e vai ficar como animal, vai reencarnar animal. Não, nada a ver. Mas ela sofre uma deformidade espiritual por conta da culpa que ela carrega. Então você vê que numa população de muitos espíritos envolvidos, ele escolhe um. Então essa questão de implantação é possível? Sim, é possível, mas não quer dizer que se implante em qualquer um. É preciso que haja acesso à mente. É preciso que haja o acolhimento daquela perturbação em nós. E quando a gente tem uma vida de razoável equilíbrio, não precisa ser nenhum santo, mas de razoável equilíbrio, em que a gente procura manter a mente dentro de um certo padrão de conduta, esse fenômeno de perturbação espiritual ele acaba não tendo sucesso, porque as nossas mentes não conectam com essas entidades. Mas aqueles de nós que trazemos conflitos muito profundos, que somos almas profundamente comprometidas do passado, que temos histórias muito mal resolvidas na relação com o semelhante, de agressão, violência, perversidade, tortura, crueldade, assassínios, nós trazemos a mente muito belicosa e muito cheia de culpa. E é esse caminho que promove a facilidade de você poder fazer um comando hipnótico que torna o indivíduo sujeito à sua vontade. Então, respondendo à sua pergunta, possível é, mas não é para todos. É possível para as almas profundamente comprometidas. O que fazer então? Orar com frequência, manter uma conduta reta, procurar trazer a mente sempre iluminada pelo bem. Não precisa ser fanático, dá para você levar a vida normal, brincar, se divertir, sair, trabalhar, viver com os outros, contar piada, rir, mas você tem que saber o limite de até onde a gente deve ir para não ficar a braços com essas perturbações. E só para concluir, tomar muito cuidado com a rede social. Nós estamos nos entregando muito ao ódio, ao desamor, às agressões nas redes sociais. Isso abre um flanco danado do ponto de vista espiritual. A gente pode participar das redes sociais, mas semeando bem. Se a gente for pensar, a rede social é um instrumento, meu Deus, extraordinário. Olha só o que estamos fazendo hoje aqui. Mas a pergunta é, o que fez o homem com as redes sociais? Levou mais amor ou levou mais ódio? Como foi que a gente mais usou a rede social? Então esse negócio está sendo a favor ou contra nós? Ele não é ruim. A nossa natureza que é complicada. Então que a gente seja um instrumento transformador. Você vê uma série de notícias ruins, não multiplica, não passa para frente, não multiplica o ódio, não multiplica o desamor, não passa para frente fake news. Pense que as pessoas têm família, não fique jogando lama no nome dos outros.
Não é para a gente ser ingênuo e achar que está tudo lindo, maravilhoso. Não, é lindo, não. Tem muito problema, o mundo está cheio de problema. Mas nós não seremos os multiplicadores do mal. E aí a gente fica um pouco mais defeso dessas influências. Mas se eu vivo o tempo todo na internet procurando negativo, procurando perturbação, procurando doidice, é natural que eu vibre nessa faixa. Desequilíbrio na área da sexualidade, eu fico o tempo todo, aí eu tenho muita facilidade de encontrar uma obsessão nesse padrão. A mesma coisa do ódio, a gente também tem que se cuidar. É aí que a gente vai trabalhar a nossa intimidade para conseguir fazer o melhor uso possível dos recursos que Deus coloca a nosso dispor.